Glorificado é teu santo nome, Deus. Eu saúdo os meus amados irmãos e irmãs que acessarem esse vídeo. Todos que acessarem esse vídeo, pois todos são filhos de Deus. Se Deus é teu Pai, também é meu, então somos irmãos. Saúdo todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir um pouquinho, irmãos, sobre a vida sobre Ló. A vida não, porque é muito extensa. E o vídeo não comporta. Mas podemos ver uma passagem sobre Ló. Ló recebe os dois anjos em sua casa. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, estavam Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo Ló, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com seu rosto à terra, e disse, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e irei vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Então, antes que dissessem, cercaram a casa, antes que deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade e os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-nos fora a nós para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram varão fora. Vou-las trarei e farei delas como bem for nos vossos olhos. Somente nada passais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí, e disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para encontrar a porta, ou seja, para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló, tens alguém mais aqui, teu genro, teus filhos e todos quantos têm nessa cidade? Tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o clamor tem engrossado diante da face do Senhor. O Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que haviam de tomar as suas filhas. E disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereçam na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereça. Ló disse, assim não, Senhor. Eis que agora
o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei. Não é pequena? Para que a minha alma viva? E disse-lhes, eis aqui tenho aceitado também neste negócio para não derribar esta cidade que falaste. Apressa-te e escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Irmãos, vocês perceberam que a misericórdia de Deus foi aquele assunto que Abraão conversou com Deus. Se tiver 10, se tiver 30, 50, por 20, se tiver 10, eu livrarei a cidade, se tiver 10, eu livrarei a cidade. Deus está cumprindo, né? Com Ló. Mas olha o nosso medo, mesmo Deus falando, mesmo os anjos estando ali, mostrando a sua grandeza, sua misericórdia. Ló se pautou pelo conhecimento que tinha dos homens daquela cidade do monte. E o medo não permitiu que ele obedecesse à voz dos anjos e fosse para aquele lugar. Irmão, quando estamos na presença de Deus, ou quando Deus nos manda para algum lugar, ou para uma missão, ou para um propósito, até os medos mais profundos que tivermos, temos que aniquilá-los, temos que desprezá-los, porque Deus é luz, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não podem contra a luz. Ló, mostrando a sua pequenez, provou que não tinha Deus por soberano, porque se tivesse, sabia. Se Deus mandou eu para lá, é porque lá eu seria abençoado. Mas não foi o que aconteceu. Mesmo na hora do socorro, ele não quis acatar as ordens dos anjos e ir para onde Deus determinou. Hoje, nos nossos tempos, irmãos, estamos desta forma. Nos debruçamos na Bíblia, temos os livros dos juízes, dos profetas, dos reis, de Jesus, os discípulos de Jesus. Temos uma história evangélica vasta para nos basear e nos informar. Mas mesmo assim, em nosso país, quando se trata de mudar os governos, aí nós, ao invés de nos apegarmos à palavra de Deus, de nos firmarmos na palavra de Deus, de observar as orientações de Deus, nós deixamos a Bíblia de lado, a palavra de lado, e passamos a questionar com os nossos questionamentos humanos. E ouvir conversas que nunca foram ditas para descredenciar o propósito de Deus. Em 2018, 2016, 2015, estava sendo eleita a presidenta Dilma, reeleita. Mas a elite dominante não aceitava o trabalhador, o assalariado, andar nos aeroportos, nos shoppings, comprar um carrinho popular, entrar nas faculdades dos ricos. O trabalhador não tinha esse direito. E por isso inventaram todo tipo de mentira para depor uma presidenta que foi reeleita. E deram um golpe. E nós nada fizemos. Aceitamos como, não, o crente não deve se envolver. E a sociedade, no geral, aceitou a mentira e se moveu. Assim como fizeram com Jesus, né? Solte Barrabás, sacrifica Jesus.
A mesma coisa. Puseram um corrupto no governo e tiraram uma presidenta justa que fazia as coisas certas. Simplesmente porque ela não quis se corromper e proteger o presidente da Câmara da época, que estava corrompido e ia preso. E para ela se manter no poder, ela precisava protegê-lo. Não precisa, irmão. Porque aí nós temos que tirar essa mentiraiada sobre a política, parar de demonizar a política. Não é a política que é demônio, não é a política que é nefasta, não é a política que é corrupta, e sim os homens. Saiu a mulher, queria 80 bilhões para consertar o país de uma crise que tinha entrado. Mas o Eduardo Cunha soltou pautas bombas, muito mais autovalorizadas para que ela não pudesse continuar seu governo. E não permitiu. Não colocou em votação os 80 bilhões que precisavam para corrigir o país. Para equilibrar as contas do país. E sabe o que aconteceu? Nós, o povo que estava sendo beneficiado, agora não só os crentes e não crentes. Nos esquecemos que Jesus disse: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Mais do que nunca, nós, os crentes, precisamos observar isso. Foi isso que aconteceu. Uma árvore que não dava fruto acusou uma árvore que dava fruto. E nós aceitamos peita para puni-la. Mal sabíamos que estávamos punindo nós e os nossos filhos, e os filhos dos nossos filhos. Jesus certa vez disse para o seu discípulo: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Todo homem que quer servir a Deus precisa observar essa passagem. E toda vez que estiverem grandes negócios aqui na Terra, principalmente quando for alguém para governar sobre a sua cabeça, seja na área política ou evangélica, espiritual, precisamos observar se essa árvore tem dado os bons frutos. E se essa árvore estiver dando bons frutos, nós não podemos jamais aceitar peita, acusações, mentiras levianas, porque a imprensa fala dia e noite, 24 horas por dia, pregou aquelas mentiras, para nos convencer de que aquele que nos fez bem até agora vai fazer mal. Vai corromper o país. Não, irmãos. Nós não podemos ser Ló. Quando Jesus diz: conhecereis a árvore pelo seu fruto, e nós dizemos: o Brasil é pátria do Evangelho, não é porque nós, os evangelistas, vamos governar e liderar o país, não. Nós precisamos, toda vez que um político se apresentar para presidir o país, ou governar, ou administrar como prefeito, precisamos saber se ele deu bons frutos, se ele dá bom fruto. E parar com essa mania de procurar erros, porque todo ser humano tem erros. Todo ser humano peca. São os bons frutos que nos trazem a esperança. São os bons frutos que nos fortalecem para a luta. São os bons frutos que nos fortalecem para continuar crendo em um país justo, em uma nação evoluída, consciente, que respeita e que ama. Ló foi para outra cidade. Não foi para onde Deus mandou. Nós preferimos acreditar nos mentirosos que desde antes dos nossos avós já escravizavam o nosso país. Os índios do nosso país. Ia na África, aprisionava os negros africanos e trazia para ter mão de obra barata. Aqui no Brasil, os pobres, não importa se era branco, amarelo, se não tinha dinheiro, também era escravo. Se estava devendo, era escravo. Também era escravizado. Essa mesma elite nada fez por esse país. Hoje, meus filhos fizeram faculdade. Temos faculdade no país inteiro.
Mas isso nunca existiu em nosso país. Porque era um país colonizado e os estrangeiros que aqui chegavam não queriam a nossa evolução, não queriam o nosso crescimento financeiro, material. Porque um povo ignorante, quando eu te chamo de ignorante, estou te xingando, não, irmão. Estou dizendo que você ignora certas coisas. Eu ignoro, por exemplo, a aviação, a ciência. Eu sei que ela existe, mas não conheço os detalhes. Não sei trabalhar com a ciência. Isso é ignorar. Mas quando se trata de social, nós não podemos ser ignorantes. Porque é a vida dos nossos filhos. Nós somos passageiros, daqui a pouco nós envelhecemos e deixamos essa terra. Mas as gerações que ficarão serão os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. E o que nós vamos deixar para eles? Um mundo de homens fracos que se debandeiam por mentiras, que não tem a capacidade de analisar quem é verdadeiro e quem é mentiroso, quem realmente se preocupa comigo e com a minha família, com meus filhos e com os filhos dos meus filhos, ou aqueles que saber separar isso, o joio do trigo. Agora estamos nessa encruzilhada, irmão. Nosso país tem a última oportunidade, antes que as coisas piorem mais, para estar na proteção de Deus. E você, meu irmão crente, olha para a Bíblia, olha para Jesus. Se foca no amor, na justiça. Vê quem mais amou nesse país. Quem mais se preocupou com você. Nos anos 2000, o celular custava na China $12. Aqui no Brasil, quando começou a chegar a R$700. Os piores. Por quê? Porque nós somos um povo considerado colonizado, não temos direitos. Para a elite do dinheiro, para quem enriqueceu às nossas custas, nas custas dos nossos antepassados, nós não merecemos crescer. Vamos tirar o espaço dos filhos deles. Uma nação tão grande, um país tão grande. Cabe todas as nações do planeta aqui. E uma mentalidade dessa. Agora, irmãos, temos a oportunidade de olhar a árvore pelo seu fruto. Se você quiser dar o seu voto para alguém te governar o teu país, dê o seu voto para quem se preocupa, para quem já provou que se preocupa. Outra coisa, irmãos, bancada evangélica. Se não me falha a memória, um evangélico votou contra o impeachment da Dilma. Era uma mentira, um golpe. Serão mesmo crentes aqueles que estão lá, ou são usurpadores que usaram da boa-fé dos crentes e lideraram nas igrejas e assumiram um papel na Câmara e agora estão usurpando o direito de pastor, ou de evangélico, para corromper as nações, inclusive os crentes. Esses, meus irmãos, não representam os evangélicos. Porque aceitaram peita, dinheiro, para depor uma presidenta que olhava para a nação, para o Brasil, para os filhos dos brasileiros, para os filhos da nação brasileira. E já está na hora de nós, os brasileiros, os verdadeiros brasileiros, os José, os Silvos, os Pedros, os Franciscos da vida, sabemos defender o nosso legado, construir um país que possa, no futuro, cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos. Irmão, você não é Ló. Se Deus te mandou ir para um monte, olha o que a palavra fala. Vai lá para o monte, não pare, no versículo 17, Gênesis capítulo 19, versículo 17. Não pare em toda a campina, escapa lá para o monte para que não pereça. E Ló disse assim, não, Senhor. Ele tinha medo do monte. Nós temos medo do futuro, irmão. Mas aquele monte, tinha pessoas bárbaras lá,
Não sei. A Bíblia não fala. Mas provocava medo, irmão. As pregações evangélicas que nós temos ouvido, sempre nos ensinando a obedecer a Deus, que é correto. Mas os pregadores têm nos pregado migalhas. A Bíblia é muito mais do que só obedecer a Deus. Nós precisamos obedecer a Deus, ouvir a Deus, confiar em Deus. Eu estou há 5 anos no emprego, tinha acabado de assaltar aquele emprego. O local daquele emprego. E alguém me veio pedir meu socorro para que eu fosse trabalhar lá. Quem sabe com a presença de um ser humano, aquele lugar deixaria de ser vítima de assalto. Eu prostei meu joelho no chão e disse: Deus, se tu falar, eu vou, porque no Senhor eu confio. E Deus falou: estou sem pano, irmão. Deus não te manda num lugar que você vai gozar a vida. Ele manda num lugar para você construir a sua vida. E lá, quando você estiver confiado em Deus, na tua obra, na tua batalha, na tua jornada, você goza a vida. Porque você confiou em Deus. Agora, você está apto a receber as bênçãos. Os evangélicos que estão no Congresso, eles precisam mudar o conceito deles. Eles precisam saber que eles dependem do Evangelho. Se eles querem usar a política para defender o Evangelho, porque foi na política que aprovou a lei de liberdade religiosa sancionada pelo presidente Lula em 2003. Quando nós os evangélicos éramos ameaçados de perder. Inclusive nas igrejas que eu congregava tinha umas medidas lá que até às 8 da noite, 9 no máximo, não, até às 8, tinha que pregar, fechar a igreja porque já havia vizinhos processando, entrando na justiça, e assim a gente, depois disso, voltou para 9, 9h30, hoje tem culto que vai até às 10. Homens que abusam, eles não lutam por nada, para adquirir direito nenhum, mas quando adquirem, abusam do poder. Chegam a dizer, não, mas é a palavra de Deus, não tem hora para acabar. A palavra de Deus tem hora para acabar sim, irmão. Deus é justo. Deus é incisivo, é incisivo, cirúrgico. Quando você começa a pregar e passa do horário, não é mais Deus, não. É porque você enrolou a igreja falando de si mesmo, bajulando o pastor, bajulando as lideranças, contando historinha, esqueceu do Evangelho. Nós não somos lá. Nós somos povo de Deus. Precisamos confiar em Deus. E eu, irmão, sei quem faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus me ama, mesmo não me conhecendo. Quem faz a vontade de Deus se preocupa com os meus direitos. Antes do Luiz Inácio Lula da Silva ser presidente, todos os presidentes diziam que não dava para construir moradas populares porque era muito caro, o orçamento do país não dava. Não podia construir muita faculdade porque ia encarecer o custo do país, o PIB não suportava. O homem que acusaram que disse que ia fazer guerra, ia destruir o país, entrou lá, caladinho, e trabalhou. Construiu escolas, construiu faculdades, as UPAs, o SUS, fortaleceu as entidades filantrópicas, fortaleceu as entidades que cuidam do social, sem acusar ninguém. Saiu, colocou uma mulher. E essa mulher, que era ministra da Casa Civil, foi fiel, defendeu os brasileiros até o último instante, criando mais projetos, ampliando os programas sociais. Mas exatamente aqueles que deram o golpe nela, dizendo que 80 bilhões era um roubo, que o país não podia continuar com essa gastança, logo que assumiram depois do golpe mais de 120 bilhões, se não me engano, 130, 140 bilhões, ou 180, assim. Precisamos revisar, mas foi uma quantia exorbitante, enormemente maior do que o que a presidenta pedia. Disse que era para consertar o país. Foi só para passar 2 anos sem fazer nada, em silêncio. O outro entrou dizendo que ia fazer Brasil,
Deus, pátria, Brasil e família. Deus para ele, pátria só dele, Brasil só dele, família só dele. Agora nós vemos, principalmente aqui na cidade onde eu moro, você não vê os petistas têm vergonha de pôr adesivo no carro, ou talvez está com medo, né? Irmão, aqueles que estão tirando a vida do pessoal da oposição, dos petistas, que já morreu alguns petistas, por causa dessa campanha política. Esses são os mártires. Se eu e você morrer por causa disso, você não está morrendo por causa da política. Você está morrendo para defender as futuras gerações e não deixar na mão daqueles que exploraram o nosso país ao longo de toda a história. E se Deus permitiu que um homem, aos 74 anos de idade, fosse preso, ficasse quase 2 anos preso, e saiu saudável, e está lutando pelo nosso direito, é porque ele achou graça na presença de Deus. Sequer adoeceu, irmãos. Existe fake news dizendo que ele teve infarto, teve ABC, tem um monte de coisa aí no YouTube, você encontra muito disso. Todo dia tem uma coisa nova dizendo que o Lula não está apto a assumir a presidência. Nós somos os crentes das fofocas ou os crentes dos fatos, da realidade, observar os acontecimentos, observar os históricos dos políticos. Ah, não, mas política com religião não combina. Combina sim. O que não combina é você pegar um bando de corrupto, enfiar no meio do evangelho, corromper o evangelho, corromper a política, corromper tudo e acusar a política de que a política não presta. Que não presta são os homens. Não foi a política que foi criada primeiro, foi os homens. E foi o homem que se corrompeu. Somos nós que temos que nos envergonhar do que estamos fazendo e aprender a ser humilde. Aprender a olhar quando vê o irmãozinho menos favorecido ou sem nenhum favorecimento. Porque quem mora na rua, no meio do papelão, de roupas velhas, não é favorecido de nada. É desprezado, é excluído. Quando você vê aquilo, seu coração precisa sentir dor. Você precisa sentir a dor que aquela carne está sentindo. É teu irmão. Está sofrendo. Nos 8 anos, 15 anos que ficou governando, nos 8 anos do Lula, mais quase 8 da Dilma, uns 5, né? 25, 13 anos de governo, esse país prosperou. A gente andava pela rua, não via ninguém dormindo nas calçadas. Não via ninguém mendigando um pedaço de pão, batendo nas portas. Todos eram felizes. E você, pastor? Você também? Eu dizimei 300, 350 reais por mês. Equivalia a 10%, 3.000, 3.500. Hoje, 100, 104 reais é muito que eu consigo. Mas você não quer ficar sem o dízimo, não é mesmo? Os irmãos têm que se virar, dar os pulos para dizimar e arrumar emprego, porque você cobra dia e noite. Dízimo. Eu não vou citar as outras coisas, porque eu não quero aqui pejorar a igreja. A igreja não tem culpa de homens que não têm coração estar na liderança. Ela não tem. Mas você, membro que está na igreja, se te derem um cargo, lembre-se, sirva a Deus. Faça a vontade de Deus. Pregue a verdade. Se dirija a uma igreja, não dê migalha para os seus rebanhos. Não fica lendo um versículo, ilustrar e contar a historinha. Ai, porque aquele irmão andou pelo deserto, porque eu não sei o quê. Ele estava forte na palavra, porque aquele irmão fez tudo isso. Era uma época que não tinha cavalo, ele tinha que andar de a pé ou andar numa porca. Não me interessa esse tipo de ilustração. O que interessa é você observar a palavra, revelar os detalhes, os pormenores, para que o ouvinte que ouvir você evangelizando possa entender e colocar em prática. Nós vemos os pastores os primeiros a colocar o adesivo dos seus políticos. Meus irmãos têm vergonha. A vergonha é medo. Sabe por que tem medo?
Porque se colocar de um candidato que não seja que o pastor está no seu carro, ele sabe que vai ser perseguido na igreja. Ah, irmão, mas eu nunca persegui ninguém. Quando você não dá oportunidade, quando você despreza o irmãozinho, quando você começa a colocar naquelas igrejas lá no fundão que você mesmo causou problema. Porque é isso que tem acontecido, irmão. A igreja vai bem, a igreja cresce, aí vem um falastrão na igreja, faz aquele pampeiro, toda aquela festa toda. Numa noite, no outro dia, ele vai dirigir tal igreja. Deus falou o meu coração. E tira o irmãozinho que está fazendo a igreja crescer e põe em outro lugar mais pior. Porque não, ele fez melhorar aqui, Deus é com ele, quero ver o cajado dele do outro lado. Está duvidando de Deus. Porque ele não fez nada, quem fez foi Deus. Deus apenas se comoveu com uma boa intenção dele e o ajudou. As igrejas hoje estão mudando de pastor todo ano. Às vezes de 6 meses, 30 meses. E você vai ver, são homens escolhidos a dedo para criar problema, para oprimir. Não é oprimir ameaçando, não. É dentro da palavra, usando a palavra mesmo, usando Deus. Acusando. Dentro das pregações. Aí os irmãos vão embora. Aí quando a igreja fica vazia, aquele irmãozinho que está lá, obediente, vai lá, irmão. Ele se esforça, se esmera, vai nas casas, pede perdão, traz de volta as almas. Quando ele está crescendo, porque nós precisamos fazer um movimento aqui, porque aqui está precisando, precisamos remanejar, porque não pode ficar muito no lugar, porque senão se apega e blá blá blá, e aí troca. E normalmente quando a igreja está cheia, é colocado os grandões, os bonitões, os que falam bonito. É como uma melancia, lindo por fora, mas quando parte está podre por dentro.